Queridos, privilégio muito grande estar com os irmãos. Eu me sinto como aquele familiar que vê o sobrinho ou o primo nascer, mas à distância. Conhece por fotos, conhece por ouvir falar, por testemunhos. E eu tenho visto essa comunidade crescer aqui, surgindo alguns anos atrás, pela amizade com o Jonas, nessas caminhadas, acompanhando vocês via Facebook e tantas outras oportunidades, e a maneira graciosa com que Deus tem edificado vocês em Cristo Jesus, e podê-los ver então presencialmente é como aquele familiar que vê pela primeira vez ali, né, o sobrinho ou o primo, algum parente dizendo, eu ouvia falar muito, presenciando, acompanhando de outras formas, mas ainda não ali em persona, né? Então é uma alegria certamente poder partilhar esse momento da história de vocês, caminhar um pouquinho com os irmãos, que seja por essa noite. Lucas capítulo 15, verso 7, o Senhor Jesus diz o seguinte, Lucas capítulo 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês devem se lembrar que Lucas capítulo 15 é um capítulo todo dedicado no Evangelho de Lucas, a falar sobre essa missão de Cristo na sua encarnação de salvar pecadores. Salvar esses indivíduos deles mesmos, salvá-los da condenação eterna, da prisão do pecado e das próprias garras de Satanás. Mas toda aquela mentalidade farisaica, os fariseus, toda aquela turma que vivia da religiosidade, do legalismo da lei, que se achava justa diante de Deus pelos seus próprios feitos e as suas próprias obras, tiveram impedimento de ver o porquê Cristo havia vindo. Converter pecadores, levá-los a uma genuína fé no Evangelho do Reino, para que fossem salvos dos seus pecados e pudessem agora viver livremente para Deus. Parece que nós vivemos uma cultura, nós vivemos um momento histórico do nosso evangelicalismo brasileiro, em que muitas vezes me parece que estamos muito mais perto da realidade dos fariseus do que propriamente daquela realidade para a qual Cristo veio, que era levar pecadores ao arrependimento, à conversão. Aqueles que viveram o cristianismo nas últimas décadas sabem o quanto o movimento evangélico brasileiro cresceu exponencialmente nas últimas 3 décadas, o número de igrejas, o número de pessoas que se identificam como evangélicos, ao ponto de hoje, pelo IBGE, já sermos contados como mais ou menos 25% da população brasileira, algo em torno de 50 milhões. Dá para questionar muito os números, como também dá para questionar muito a realidade da vida desses indivíduos, a qualidade espiritual dessas pessoas que dizem professar a fé cristã. Em contrapartida, temos visto de 2011 para cá, quando o próprio IBGE noticiou pela primeira vez que 11% dos evangélicos já estavam se denominando ex-evangélicos. Na medida que cresce o movimento, cresce também o número daqueles que abandonam a fé cristã, se é que um dia a tiveram, talvez não tenhamos tantas condições de perceber isso. E eu diria que, a partir daquilo que Cristo disse em Lucas, e dessa constatação que nós temos no nosso Brasil, voltar ao tema da conversão é de extrema importância, tanto para percebermos a realidade da nossa vida em Cristo, quanto a realidade da igreja de Cristo. Porque a igreja é a comunidade dos santos. Igreja não é uma agremiação qualquer. Igreja não é uma associação como uma associação de bairro. Igreja não é uma ONG. A igreja não é uma comunidade, senão exclusivamente formada por salvos, regenerados, redimidos, pessoas que já foram salvas e libertas por Cristo Jesus, de tal forma que esse Cristo as levou para o arrependimento. Pessoas que não se acham justas aos próprios olhos, pessoas que não entendem que não têm méritos pessoais para barganharem com Deus alguma justiça. Eu quero me valer com vocês do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 ao verso 17, embora trabalharei o capítulo um pouco mais amplamente, mas 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 ao 17, apresenta aquilo que eu quero chamar de os fundamentos e implicações práticas
de uma conversão genuína, desse levar pecadores ao arrependimento, a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de conduta, porque essas pessoas foram alvo da regeneração, da justificação e da reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Diz assim então Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 ao 17. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não agora o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios é uma carta em que Paulo se vale do seu conteúdo para defender a sua autoridade apostólica, a legitimidade do seu ministério, a autoridade que ele tinha diante sobre aquela comunidade, que o levou, inclusive, a enviar a primeira carta, confrontando a igreja nos seus pecados, denunciando uma certa conivência com a prática do pecado, ao ponto de ali, no capítulo 3, pessoas que já deveriam ter crescido na maturidade cristã, estão se entregando uma vez mais à prática do pecado e tranquilamente convivendo com o pecado. No capítulo 5, ali de 1 Coríntios, temos um jovem que mantém relações sexuais com a sua madrasta, a igreja sabe e a igreja não faz nada. E esse combate de Paulo ao pecado é tão intenso em 1 Coríntios, que por diversas vezes Paulo dirá que a igreja é de Deus formada por santos. É a igreja dos santos, é a igreja de Deus. Porque essa é a realidade mais básica da igreja de Jesus. Pessoas que foram salvas, redimidas pelo seu Senhor. No entanto, aquela carta ela não foi bem aceita pela comunidade. Pessoas disseram que Paulo era duro demais quando não estava presente e que, portanto, mandava uma carta tão agressiva como aquela, mas que quando ele estava presente, ele era um fraco. Ele não tinha uma presença imponente. Isso leva, então, Paulo a escrever a segunda carta, reafirmando a autoridade que ele tinha, dada pelo próprio Deus, reafirmando a natureza da igreja e reafirmando em que consiste um cristianismo genuíno. E nesse parágrafo aqui, depois de toda uma construção de 2 Coríntios capítulo 4, que se estenderá até 2 Coríntios capítulo 7, dizendo que o cristão, o verdadeiro cristão, é aquele que foi regenerado, foi justificado, reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. E basicamente, isso é a conversão. É interessante como Paulo constrói a ideia, a partir do verso 14, quando ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Toda a terminologia utilizada aqui por Paulo dá a ideia de algo que Cristo fez em nosso favor. Então, pelo contexto, nós podemos tranquilamente entender que o amor de Cristo por nós. Por quê? Porque Paulo, na sequência, dirá que ele morreu por nós. Morreu por aqueles que têm fé nele, exclusivamente, especificamente. E quando nós entendemos essa morte substitutiva, nós, em essência, entendemos o Evangelho. Não há como falarmos em conversão sem falarmos necessariamente no Evangelho. E eu entendo que 3 expressões fundamentais do Evangelho encontram-se aqui nesse parágrafo. Amor de Cristo, morte e ressurreição. Aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15, o Evangelho que ele havia entregado de uma vez por todas, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. E, na verdade, o Evangelho, queridos, não é algo. O Evangelho não é uma informação. O Evangelho é uma pessoa. Em Lucas capítulo 2, quando o anjo vem ao encontro dos pastores e diz, eis que vos trago boas novas de grande alegria. O termo usado ali é Evangelho. Evangelho é boa nova de Deus. E na sequência, o anjo diz, Cristo, o Salvador, nasceu. Qual é a boa nova de Deus para o homem pecador? Qual é a mensagem de Deus para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão mortos espiritualmente? Cristo. O Evangelho é uma pessoa, não uma informação.
É por isso que o poder para a salvação está no Evangelho e não nas nossas obras. Porque o poder de Deus foi manifesto em Cristo. Salvação e condenação convergem para Jesus. E a partir dele pessoas são salvas e condenadas. Por estarem nele salvas, por não estarem nele condenadas. É isso que Paulo diz, um morreu por todos, logo todos morreram. Todos aqui, obviamente, não quer dizer quantitativamente o mundo inteiro, até porque nem todas as pessoas chegarão à fé em Jesus, mas todos aqui no contexto, é todos aqueles que têm fé em Cristo. Todos aqueles que já tiveram as suas vidas regeneradas e transformadas pelo poder do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de morte e ressurreição. Como o próprio Paulo dirá, que Cristo morreu por nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 15, como elemento central do Evangelho, a ressurreição de Cristo, como ponto central da validade da fé cristã, é fundamental para o nosso entendimento da conversão. Porque conversão não é simplesmente alguma melhora de vida ou alguma mudança de vida no tempo presente, embora isso tenha dentro do Evangelho, embora isso faça parte da conversão. O Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nós e ressuscitou para alterar drasticamente a realidade das nossas vidas, nos tornando alguém que por nós mesmos nunca seríamos, nos fazendo ter algo que por nós mesmos nunca faríamos. É o poder transformador do Evangelho. Isso é, em essência, conversão. É a crença, é a apropriação da morte substitutiva de Cristo, bem como do poder da sua ressurreição, que nos dá a certeza de uma vida eterna com Deus. Por isso que então Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Aquilo que Cristo fez por nós, quando nós ainda éramos pecadores, como Paulo fala em Romanos capítulo 5, não há como pensar no amor de Cristo por nós, sem pensarmos em quem nós éramos antes do amor de Cristo. Você deve se lembrar de Efésios capítulo 2, quando Paulo começa o verso 1 dizendo, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos entregues ao curso do mundo, fazendo a vontade da carne, debaixo do poder do príncipe deste século, Satanás, simplesmente atendendo às demandas da nossa própria carne. Esses éramos nós antes de Cristo. Não fosse Efésios 2:4, aquele mas de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Não fosse o mas de Deus, ainda estaríamos mortos. Não fosse o mas de Deus, ainda estaríamos nos satisfazendo a nós mesmos, celebrando a nossa própria vida, a nossa própria alegria, os nossos próprios feitos, e por aí vai. É por isso que o amor de Cristo nos constrange, queridos. Porque o amor de Cristo expõe primeiramente quem nós éramos sem Ele, quem nós éramos antes dele. Expõe a mais pura e simples realidade de que sem Ele continuaríamos debaixo da ira de Deus. Nós frequentemente memorizamos João 3,16, mas nos esquecemos de João 3,36. O amor de Deus é manifesto em Cristo e dá vida eterna a todos aqueles que nele creem. Mas aqueles que nele não creem, a ira de Deus permanece sobre esse indivíduo. Isso é Efésios capítulo 2. Antes de Cristo, antes de entendermos, antes de experimentarmos esse amor de Cristo, irmãos, estávamos na rota de colisão do furor da ira de Deus, éramos inimigos dele. E é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 5, éramos inimigos dele e ele era o nosso inimigo. Nós eventualmente distinguimos o amor de Deus pelos pecadores, mas o seu ódio pelo pecado, você não tem como desvincular um do outro. Porque não existe uma entidade pecado. Não existe um conceito etéreo chamado pecado. Existem pessoas que partilham de uma culpa imposta pelo pecado. E contra estas pessoas, Deus estava antes de Cristo. Contra nós. É por isso que o amor de Cristo nos constrange. Interessante essa expressão constranger, porque para nós a ideia de constrangimento é basicamente de vergonha. Né? Eu estou constrangido, eu estou envergonhado com alguma coisa. Eventualmente, quando alguém te envergonha, você passa por alguma situação embaraçosa, né? Você fica com vergonha ali, constrangido.
A ideia de constrangimento aqui é basicamente comprimir de tal forma a levar a pessoa que está sendo comprimida a um posicionamento. A outra única vez que esse termo é usado no Novo Testamento também é por Paulo em Filipenses 1:23. Quando Paulo fala que ele estava constrangido no seu espírito, permanecer vivo no presente momento em que ele estava, para pregar o Evangelho, edificar a igreja do Senhor Jesus, ou morrer logo para estar com o Senhor, o que era infinitamente melhor. É interessante que o contexto de Filipenses 1 é exatamente o mesmo de 2 Coríntios capítulo 5. Um apóstolo que vive a tensão do continuar vivo no presente momento, podendo edificar a igreja de Jesus, levar pessoas à salvação em Cristo, ou morrer e estar logo com Cristo, que é o resultado último da nossa conversão. Deus não nos salvou simplesmente para nos levar para o céu, senão também para nos dar uma nova vida no presente. Mas Ele não nos salvou apenas para nos dar uma nova vida no presente, senão também uma esperança futura. E essa é a tensão de Paulo. E quem está dizendo isso é ninguém menos daquele que em 2 Coríntios 12 disse que teve uma experiência proporcionada pelo próprio Deus de ver tudo aquilo que nos aguarda na glória celeste, quando ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo viu, ainda que minimamente, tudo aquilo que nos aguarda, queridos, que Deus tem preparado. Então ele queria ir logo para lá. Mas o amor de Cristo o constrangia, o comprimia de tal forma a levá-lo a um posicionamento, a tomar uma postura diante de toda a obra de Cristo em favor dele. Interessante que aqui nesse contexto de 2 Coríntios 5, esse amor de Cristo por Paulo, pela comunidade, não era alguma coisa que eles simplesmente celebrariam entre eles, mas que os expulsaria deles mesmos nesse alinhamento ou nesse envolvimento do que Deus está fazendo ao longo da história, em que consiste a história como nós a conhecemos. Não é simplesmente para buscarmos a nossa aposentadoria, que talvez vai ficar cada vez mais longe do que gostaríamos, né? Não é simplesmente para viajarmos, não é simplesmente para educarmos nossos filhos e os colocarmos numa boa faculdade, não. É a história da redenção. Aquele lindo jardim que se converterá numa belíssima cidade, que é palco da redenção em Cristo. Esse é, queridos, o projeto de Deus na história. Levar pecadores à fé em Jesus. E quando Paulo entende o amor de Cristo, esse amor o constrange de tal forma a se posicionar diante do seu Senhor. E aqui ele relata um pouco do que é esse posicionamento. Quando ele diz, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. É interessante a representatividade de Cristo Jesus na sua obra redentora e as implicações que isso tem sobre todas as nossas vidas, aqueles que já creem em Jesus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 que nós morremos com Cristo. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2 e capítulo 6 que nós fomos crucificados com Cristo, de tal forma a termos morrido para o mundo e o mundo para nós. A morte dele é a nossa morte, porque sem a morte dele nunca experimentaríamos da vida. Não há como entender a conversão sem entender o Evangelho. E o Evangelho é o Cristo ressurreto, que deu a sua vida em favor dos nossos pecados. A morte dele é a nossa morte, a ressurreição dele é a nossa ressurreição. Queridos, eu não tenho dúvidas de que uma das grandes crises pelas quais a igreja evangélica brasileira passe com respeito à conversão é que talvez ela tenha entendido o que eu chamo de a gramática do Evangelho. A frase, Cristo morreu por nossos pecados, mas não tenha tido um encontro pessoal com quem é o Evangelho, não apenas com a informação que fala o Evangelho. Pessoas podem eventualmente entender a frase, sujeito, verbo, predicado. Pessoas podem eventualmente até afirmar isso. Você concorda comigo que cada pessoa que afirma Jesus morreu por nossos pecados, essa pessoa está certa? Porque aquilo é verdadeiro. Aquela frase, ela é verdadeira. Mas aquilo não implica imediatamente na conversão do indivíduo, na concordância, na crença, na fé do indivíduo.
E é interessante quando você volta aí para 2 Coríntios, capítulo 4, quando você pega os versos finais, verso 11, 12 em diante, até o capítulo 5, verso 7, Paulo está falando sobre a fé. Porque a conversão passa necessariamente pela expressão da nossa fé naquele que é o Evangelho, Cristo Jesus. Não é uma simples compreensão intelectual, não é um simples entendimento cognitivo, não é uma simples verbalização da gramática do Evangelho, mas é uma transformação pessoal por causa desse encontro com Cristo Jesus que leva pecadores ao arrependimento. A fé, no Novo Testamento, ela tem normalmente 3 significados básicos. Fé em termos salvíficos, Efésios capítulo 2, verso 8, quando fala que nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé em termos salvíficos, o meio pelo qual nós nos apropriamos da morte substitutiva de Cristo Jesus. Fé, no segundo sentido, em termos vivenciais, relacionais, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, verso 6. E fé também significa um conjunto de doutrinas. O fundamento mais básico da verdade do Evangelho, como aquela que Judas diz, a fé de uma vez por todas entregue aos santos, Judas 3, Filipenses capítulo 1, verso 27, batalhemos juntos pela fé do Evangelho. E quando nós voltamos aí para 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala que pela fé é que nós entendemos o que Cristo fez por nós. E que, portanto, nos apropriamos desta obra substitutiva em nosso favor. Então, a conversão passa pela expressão da nossa fé neste Cristo, no amor deste Cristo, que morreu e ressuscitou em nosso favor. A palavra fé tem normalmente 3 outras aplicações, tem 3 significados e tem 3 aplicações ao longo do Novo Testamento também. Fé no sentido de crença, acreditar em algo, na veracidade de algo. Você crê na verdade de algo, na validade de algo, na autenticidade de algo. Segunda aplicação da fé é fé em termos, confiança, fé no sentido de confiança ou dependência. Você não apenas afirma a validade ou veracidade de algo, quanto monta toda a sua vida, as suas convicções sobre determinada verdade. Você depende daquilo, você confia naquilo. Você estrutura toda a tua vida, toda a tua existência, todas as tuas ações, todos os seus pensamentos, todos os seus relacionamentos, a partir daquela verdade que você afirma crer. E uma terceira aplicação da palavra fé, que é inclusive sinônimo, eventualmente o termo grego pode ser traduzido por fé ou fidelidade, compromisso. A fé, ela implica necessariamente num compromisso pessoal com o objeto da tua crença, o objeto da tua confiança. E eu diria que muitas vezes pessoas podem até afirmar o Evangelho, até crer na veracidade do Evangelho, mas não necessariamente confiarem na suficiência do Evangelho, no caráter único, transformador e salvador do Evangelho. Afirmam o Evangelho. E para aqueles que já têm filhos aqui, filhos que talvez estejam crescendo no contexto de uma igreja, que portanto já tem uma mentalidade cristã, já tem uma prática cristã, já tem costumes cristãos, já tem uma ética cristã na igreja ou em casa, que aprende desde pequenininho a afirmar, a crer na verdade do Evangelho, mas não necessariamente a confiarem na suficiência do Evangelho. Não necessariamente se comprometerem pessoalmente com o Evangelho. Porque essa fé por meio da qual alguém é salvo, implica no crer, no confiar e no comprometer-se com o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é conversão. É quando nós cremos, quando nós confiamos e quando nós nos comprometemos que este amor de Cristo que nos constrange o levou a morrer e ressuscitar em favor daqueles que estavam mortos. É por isso que então Paulo dirá, e ele morreu por todos, verso 15 de 2 Coríntios 5, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Interessante que a conversão ela é normalmente tratada no Novo Testamento por meio de um termo grego metanoia,
que nós conhecemos como mudança de mente, ou uma mente superior, traduzindo mais literalmente, que é o termo que Paulo usará 2 vezes em 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10, quando ele diz que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Não é uma simples compreensão da morte de Cristo, mas é uma transformação tão profunda que nos leva ao arrependimento, que nos leva à identificação, que nos leva a essa prostração diante do Cristo ressurreto, diante daquele que morreu em nosso lugar. A palavra metanoia, ela também tem duas ocorrências ao longo do Novo Testamento, e eu vejo ambas presentes aqui nesse texto. Arrependimento ou mudança de mente em termos de conceitos ou perspectiva e visão de vida, e o segundo, que é mudança de atitude, mudança de comportamento. Olha o verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Isso nos leva de volta para Atos capítulo 7. Aqueles que já leram Atos, devem se lembrar que em Atos 7, aquele grupo de fariseus, de religiosos, estão apedrejando Estevão, porque diziam que Estevão blasfemava contra Deus ao afirmar que Cristo Jesus era Deus e que havia morrido em favor de pecadores. E na medida em que, agonizando, Estevão morre, ele morre diante de Saulo. E assim começa Atos capítulo 8. E Lucas diz, ele usa uma expressão muito forte, que diz que Saulo se comprazia, tinha alegria e satisfação extrema na morte de Estevão. O que acontece ao longo de Atos 8? A igreja se dispersa porque há uma perseguição profunda contra os cristãos. E um homem chamado Saulo tem cartas oficiais para perseguir esses cristãos, prendendo-os e eventualmente matando-os. Isso é Paulo, que diz que, de acordo com a sua tradição religiosa, o judaísmo, lá em Filipenses 3, ele era tão zeloso na prática da lei mosaica que ele perseguia para destruir a igreja. Isso é Paulo. Por quê? Porque ele via Cristo simplesmente como um ser humano qualquer. E, na verdade, o pior deles, um blasfemo, o que dizia bobagem diante de Deus. Então, quem era Jesus para Paulo? Um ser humano como outro qualquer, que arrogava para si o status de divindade, mas que, na verdade, deveria ser morto e apedrejado. Essa não é uma visão humana, estritamente horizontal, perspectiva estritamente humana da pessoa de Cristo Jesus. E é o que ele está falando no verso 16. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, não olhamos simplesmente do ponto de vista físico, do ponto de vista humano. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não mais. Por quê? Por causa de Atos 9. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele tem um encontro pessoal com Jesus. Você deve se lembrar do início daquele diálogo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, Saulo não estava perseguindo Cristo. Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Quem são os cristãos? Aqueles que se identificam pessoalmente com Cristo Jesus, de tal forma as suas atitudes serem as mesmas de Cristo e vice-versa. E ali então há uma mudança radical, uma conversão drástica, dramática de Paulo, ao ponto de agora a sua mente, os seus olhos terem sido brutalmente transformados, alterados por causa da sua conversão a Cristo Jesus. É por isso que então ele vai dizer em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque o Evangelho não é simplesmente a garantia de uma vida futura, mas a drástica transformação de uma mentalidade presente. A maneira como vemos Deus, a maneira como vemos as coisas, a maneira como conceituamos todas aquelas que estão à nossa volta. Não são simples relações de causa e efeito, não são simples questões de mérito. São, na verdade, obras da graça de Deus, obras da bondade do Senhor em favor daqueles que já creem em Jesus. Então a conversão, a metanoia, o arrependimento passa por uma transformação de mente. Como eu costumo dizer, de dicionário. Muda o dicionário, muda a conceituação,
muda o fundamento de onde partimos para avaliar e interagir com tudo à nossa volta. O Evangelho faz isso, a conversão faz isso. Mas a conversão também altera necessariamente a conduta, a vida, a atitude daquele que foi salvo por Jesus. É por isso que então Paulo vai dizer, no verso 15, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queridos, em que consiste a conversão? Não é melhora, não é reforma de atitude. É mortos vindo à vida. Pessoas inertes, incapazes de se comunicarem com Deus, agora podendo entender Deus, tendo a sua mente totalmente transformada, ganhando agora a mente de Cristo, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, podendo agora ter atitudes santificadas, atitudes transformadas pela graça. A conversão implica necessariamente em mudança de vida. Isso não quer dizer que essa mudança ocorrerá de uma única vez, num único momento, numa única atitude. Até gostaríamos que fosse, não é? Lembro uma vez, encontrar um dos meus filhos, hoje já estão com 15, 13 anos, já um pouquinho mais crescidos, mas um deles bem menorzinho na ocasião, um dia chorando, e chorando profundamente. Depois de termos repreendido algumas vezes naquele dia, ele chorando e dizendo, papai, se Deus quer minha santidade, por que é que Ele não me leva logo para o céu? Entendeu? Se Ele quer minha santidade, por que é que Ele não me leva logo para o céu? Porque ela vai ser tudo perfeito. Porque ela vai ser tudo regenerado, transformado, né? Recriado. Por causa de 2 Coríntios 3,18. Que no tempo presente Ele está nos transformando de glória em glória na própria imagem de Cristo Jesus. A conversão, ela é um ato específico de transformação das nossas vidas. Mas ela compreende também um longo processo de conversão da nossa agenda, do nosso vocabulário, dos nossos relacionamentos, dos nossos propósitos. É por isso que Paulo então vai dizer lá em Filipenses 2, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aquilo que nós tradicionalmente chamamos de santificação, a Bíblia contempla como pertencente à salvação, que começa, sim, na mudança do epicentro da nossa vida, o entorno de quem ela gira. Quando Paulo fala, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Cristo morreu como Senhor e Salvador das nossas vidas, para nos livrar de nós mesmos, para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar da penalidade, da presença, do poder do pecado, e então nos levar totalmente para Ele. Conversão é troca de senhorio. E troca de senhorio, que poderíamos chamar eventualmente de liberdade, não quer dizer fazer o que você quer da sua vida, senão de prontamente se submeter àquele que agora é o teu novo Senhor, é o teu novo dono, é o que define absolutamente tudo novo na sua vida. É por isso que então Paulo dirá no verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Conversão passa pelo fato de Deus nos tornar novas criaturas. Ou Deus nos refazer, não quer dizer mexer na funilaria. Não é porque o carro bateu e vai lá melhora a funilaria. Não. Ele troca o motor, ele troca a funilaria. Ele dá uma nova realidade, que é o mesmo termo usado por Paulo lá em Efésios capítulo 2, verso 10, quando Paulo fala, depois de ter discutido muito sobre a conversão em Cristo, de que nós somos feitura de Deus, literalmente poema de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Então a conversão mexe com as nossas ações, mexe com o nosso comportamento. Eventualmente, pela falta de frutos dignos de arrependimento, como João Batista fala lá em Mateus capítulo 3, podemos, no mínimo, questionar a realidade da conversão de alguém. Eu lembro certa vez, conversando com um jovem da nossa igreja, que estava tristemente entregue ao pecado, E depois de alguns encontros com ele, aconselhando, discipulando, tentando ajudá-lo a voltar para o caminho,
eu cheguei na seguinte pergunta: fulano, pergunta objetiva e direta, você é realmente salvo por Jesus? Você é realmente convertido? Aí ele me respondeu, não, Helder, eu sou, com certeza. Eu falei, rapaz, você está conseguindo enganar todo mundo, porque você está conseguindo fazer todo mundo acreditar que você não é. Você está conseguindo nos fazer acreditar que você não é salvo. Porque você pode eventualmente verbalizar, mas as tuas ações não demonstram essa nova criatura recriada em Cristo. É um vocabulário transformado. É um relacionamento transformado. Lembra quando Paulo fala muito? Efésios 4 é bem emblemático nisso, né? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Qual é o fundamento do 4, 25 em diante? O 22 ao 24. No sentido de que quanto ao vosso trato passado, queridos, já somos novas pessoas. Já fomos despidos, já fomos renovados e já fomos revestidos da justiça de Cristo. Isso é conversão. Eu agora não sou mais meu. Eu agora não sou mais eu mesmo, ao ponto de, por estar morto com Cristo e ressuscitado com Ele, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É quando nós entendemos que a vida que temos hoje, ela na verdade serve ao propósito de agradar, satisfazer aquele que deu a sua vida em nosso favor. Interessante a terminologia, a construção gramatical aqui do verso 17, porque Paulo diz o seguinte, o que quer dizer ser esse nova criatura? Preste atenção aqui em mim, olha aqui para mim um pouquinho para eu tentar ilustrar isso. Ele diz, as coisas antigas já passaram. Gramaticalmente, a ideia é elas passaram e ficaram lá atrás. Como algum fato, algum evento que não assombra mais, não tem efeitos presentes ou duradouros ao longo da nossa vida. Concorda comigo que existem situações pelas quais tenhamos passado lá atrás, no nosso passado de vida, mas que permanecem de tempos em tempos, voltando, trazendo implicações, consequências? Então, o que Paulo está dizendo é que a conversão, a transformação, o ser nova criatura, não passa por isso. Que coisas são essas que ficaram lá atrás e estão lá atrás? A condenação que o pecado impõe a todo pecador, a todo indivíduo, a todo ser humano. Isso vem desde lá de Adão. Queridos, o que nos condena diante de Deus não é desobediência, não é mentira, não é maldade, não é pensamento impuro, não é burlar a lei de trânsito. Porque ninguém, pela ausência dessas ações, é justo diante de Deus. O indivíduo que não teve sua justiça refeita em Cristo pode evitar o máximo possível de pecados, nem por isso será justo diante de Deus. Porque o que nos condena diante de Deus não é a soma das nossas ações pecaminosas. É por isso que ninguém vai para o inferno pagar por seus pecados, porque o inferno, que seja por toda a eternidade, é incapaz de saldar o débito impagável do pecado. Um pecado que foi imposto a nós desde Gênesis 3. Somos pecadores não porque cometemos atos pecaminosos. Éramos inimigos de Deus não porque fazíamos um monte de coisinhas pecaminosas, mas porque pesava sobre nós a desobediência de Adão. A desobediência de Adão. Mas essa nossa culpa, esse nosso pecado foi colocado em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus impôs sobre ele o nosso pecado. De tal forma que agora, crendo nele, a justiça dele fosse colocada na nossa conta. Não porque tenhamos feito algo por merecer, mas porque ele nos declarou inculpados em Cristo Jesus. Isso é justificação. Isso é justificação. Não é que não tenhamos feito algo para merecer a condenação, mas que o débito impagável do pecado foi saldado pela morte substitutiva de Cristo Jesus. E por isso, hoje estamos em paz com Deus, queridos. Estamos em paz com o Senhor. Esse é o significado das muitas expressões que Paulo usa aí do 18 ao 20 sobre reconciliação, reconciliou. Uma das maiores belezas e aspectos imediatos da conversão é que passamos do lado dos inimigos mortais para dos amigos eternos do nosso Senhor. Estamos em paz com Deus.
Lembra que o pecado trouxe vergonha e separação a Adão e Eva, ali em Gênesis 3? Aquilo que era normal de Deus andar com os seus filhos se torna agora um motivo de vergonha, porque eles se voltaram contra Deus. Queridos, pela morte de Cristo, pela conversão das nossas mentes, pela conversão da nossa realidade de condenados para salvos e redimidos, imediatamente nos tornamos amigos do nosso Senhor. Isso é um benefício impagável. Aquilo que Paulo fala em Gálatas 4, nós o conhecemos e agora somos conhecidos por Ele. O autor de Hebreus, no capítulo 10, fala: temos livre acesso ao trono da graça, porque o véu do santuário, que impedia pecadores de se apresentarem diante do Senhor, e que quando uma vez por ano um deles entrava, o sumo sacerdote, entrava com a perna amarrada, para caso não estivesse limpo diante do Senhor, tendo sido fulminado, poderia ser retirado com a turma puxando a cordinha. Temos livre acesso ao trono da graça. Sabe o que é isso? Um benefício surreal da conversão em Cristo. Temos agora a quem chamar de Pai. Porque o preço dos nossos pecados, o preço da nossa condenação foi saldado por Cristo Jesus. Foi pago por Ele. Então essa nova criatura que está em Cristo tem essas coisas presas lá no passado. Estão lá atrás, não voltam mais. É por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque não foi pela soma dos meus bons atos que eu me demonstrei inculpado diante de Deus. Foi pelo ato único do Filho de Deus morrendo em nosso lugar. O que é conversão? É crer, é confiar e comprometer-se com esse sacrifício substitutivo de Cristo, que deixa todas essas coisas velhas lá no passado. E eis que se fizeram novas. Gramaticalmente, nós poderíamos traduzir da seguinte forma: eis que se fizeram e continuam a ser feitas novas. Há um aspecto durativo, ou, em alguma medida, permanente destas novas coisas que são feitas. É aquela transformação de glória em glória que eu mencionei de 2 Coríntios 3,18. Um dos conceitos da palavra glória na Grécia Antiga era aspecto ou opinião, a fisionomia de alguém, a maneira como uma pessoa se demonstrava ou aparentava ser diante de outras pessoas. O que é que a conversão a Cristo faz nas nossas vidas? Nos permite agora ser transformados de aspecto em aspecto, de opinião em opinião, de atitude em atitude, de comportamento em comportamento. Porque agora já partilhamos de uma nova realidade em que a transformação é possível e que sem a conversão, nenhum bom ato é capaz. Nenhum bom ato. O bom ato, a boa ação de um não cristão, de um não convertido, não deixa de ser boa, mas ela é incapaz de justificá-lo. O não mentir é sempre bom. O não adulterar é sempre correto, mas da parte daquele que não é convertido, não é suficiente para atrair a atenção de Deus, a justiça de Deus àquela pessoa. Porque não é pela soma dos nossos atos, que sejam bons, que Deus é favorável a nós. Mas que pela conversão, por essa transformação, por essa redenção, por essa salvação, Ele agora nos possibilita novas ações que são feitas a cada novo dia. Sabe qual é o nosso desafio no tempo presente? Demonstrar a cada dia a conversão que já temos em Cristo Jesus. Como salvos, como redimidos, como justificados, como reconciliados. Demonstrar para um mundo contra Deus que nós já passamos pelo sangue do Cordeiro. É por isso que então Paulo dirá, no verso 18 em diante, não é tanto o meu propósito com vocês, que ele dirá que então, por termos experimentado tudo isso em Cristo, que Deus nos constituiu como ministros da reconciliação. Nos fez boca dele no mundo. Como se ele exortasse por nosso intermédio pessoas para que elas se arrependam diante de Deus. Se você já é salvo em Jesus, se você já teve o seu status de condenado para redimido,
se o amor de Cristo já te constrangeu, se você já entendeu a sua morte na dele, se você já entendeu a sua ressurreição na dele, Deus te dá a cada novo dia a oportunidade de, como nova criatura, demonstrar a tua nova realidade de existência. Agora, se você ainda não é, se você ainda não creu, não confiou e não se comprometeu com o Evangelho, não estou dizendo não entendeu, porque talvez você já tenha entendido, mas ainda não tenha sido regenerado pelo Espírito. Nenhuma das suas boas ações será suficiente para te tornar amigo de Deus, porque isso só é possível pelo sacrifício de Jesus.